Boa noite, você está na oração do fim da noite, liturgia das horas do Apocalipse. Estamos terminando muito bem o nosso dia de orações com as completas. Paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Começando nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios, inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistir fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor, afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos para a segunda parte das completas. Vamos então para a página 353 do livrão. Antífona. Quantas vezes o irritaram eles no deserto? Salmo 77, versículos 40 a 55. Quantas vezes o irritaram eles no deserto? Quantas vezes excitaram a sua ira nos lugares áridos e faltos de água?
Eles tornaram a cair e tentaram a Deus e exacerbaram ao Santo de Israel. Não se lembraram do poder que ele mostrou no dia em que os livrou das mãos daquele que os atormentava. De que modo fez ele resplandecer no Egito os sinais de seu poder e os seus prodígios na planície de Tânis. Quando ele converteu em sangue os seus rios e as suas águas para não poderem beber delas. Quando lhes mandou uma infinidade de diferentes moscas que os devoraram e de rãs que tudo deitavam a perder. Quando fez que desse a podridão nos seus frutos e que uma praga de gafanhotos devastasse seus trabalhos. Quando fez morrer as suas vinhas com o granizo e as suas amoreiras com a geada. Quando destruiu as suas bestas com aquele granizo e tudo o que possuíam com o fogo. Quando os fez sentir os efeitos da sua ira e da sua indignação, quando os fez gemer debaixo do peso do seu furor, e quando os afligiu com os diferentes flagelos que lhes mandou pelo ministério dos anjos maus, quando abriu caminho à sua ira para não perdoar mais as suas vidas, não poupou a morte de suas almas e encerrou seu gado na morte, quando feriu de morte a todos os primogênitos da terra do Egito, as primícias de todo o seu trabalho na terra de Cã, e quando tirou seu povo como ovelhas e os conduziu como um rebanho no deserto, quando os levou cheios de esperança e lhes tirou todo o medo, tendo sido cobertos pelo mar seus inimigos, ele os trouxe para a montanha de sua santificação, a montanha que sua destra havia adquirido, e ele expulsou as nações de diante de sua face. E ele dividiu a terra entre eles por sorteio no cordão de distribuição, e estabeleceu as tribos de Israel nas moradas destas nações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quantas vezes o irritaram eles no deserto? Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes esse mundo já irritou o Senhor, já desafiou o Senhor, já blasfemou contra o Senhor, só no dia de hoje? Você já parou para pensar nas ofensas que nosso Deus sofre diariamente? Domingo é dia da ofensa, né? Dia do católico ir trabalhar e vai trabalhar e é uma ofensa porque não está guardando o santo dia do Senhor. Infelizmente é isso. O Senhor reclamou disso, inclusive, para venerar a Irmã Maria de São Pedro já no século XIX, as pessoas que trabalhavam no domingo visando lucro. É claro que a igreja compreende, ela entende que algumas pessoas têm algum tipo de trabalho que é obrigatório trabalhar domingo, de repente, né, não pode ali tirar folga, porque o comércio, a prestação de serviço que ela trabalha é necessária e abre só no domingo, abre também no domingo, né? E então entende e compreende a situação. Mas a gente também precisa compreender que assim que possível nós devemos procurar um emprego onde pelo menos o domingo seja guardado para o Senhor pela nossa fé. Precisa entender isso. Aí, gente, é assim, a gente não quer falar certas coisas, mas é obrigado, né? Porque eu me lembro que eu tive aluno adventista que não pegava o emprego se fosse obrigado a trabalhar no sábado. Falava a minha pessoa, eu vou lá conversar com a pessoa, mas se a pessoa, eu explico para ela que eu sou adventista, não posso trabalhar no sábado, eles guardam o sábado. Então prefere não pegar no emprego. Está entendendo? Essa é a questão, é isso que a igreja sempre levou a sério e daí da teologia da libertação para frente começou a levar na base da avacalhação, começou a relativizar e passou a não dizer mais as coisas como eram. Passou aí a relativizar, facilitar as coisas, mas domingo é dia do Senhor, não se trabalha no domingo. A não ser atividades essenciais, um policial, um médico, um enfermeiro, tem atividades que são essenciais, de segurança, tudo mais, mas tem certas coisas que não precisa ser domingo e tem outras que não precisa ser domingo o dia inteiro. Eu me lembro quando eu era criança que as padarias, por exemplo, em Taubaté, muitas fechavam no domingo. Quando abria era até meio-dia, mas assim, raspando mesmo. Quando era o caso de ainda abrir, que também já não devia abrir, mas vai. Quando daí abria ali, abria no domingo até meio-dia só, pelo menos guardava metade do dia. Agora hoje não, né? Hoje é direto, né? É shopping, então até 10 da noite. Vamos lá, vamos trabalhar. E aí não se guarda o dia do Senhor, é mais uma ofensa. Então, você que trabalha no domingo porque tem aí seu ganha-pão, você precisa, puxa, vai construindo a sua saída desse emprego para um outro emprego que você possa guardar o dia do Senhor. Gente, é o caso de castidade também.
Castidade é o pecado que mais ofende ao Senhor, é o pecado contra a castidade. Isso já foi dito por um santo, uma santa. Nós já lemos aqui, inclusive, é um pecado terrível, certo? E aí, olha só que coisa interessante, né? A atitude nossa de católicos, né? O pessoal só vai, né? Hoje em dia só vai, ninguém mais se valoriza, ninguém mais... Assim, todo mundo vai, né? Os meninos vão e as moças vão também, e todo mundo quer ir, e tudo bem, tá tudo liberado, tudo é permitido, tudo convém para ir para o inferno, é mesmo, é certeza, mas continua sendo pecado. E aí, como é que faz? E eu me lembrei, depois que nós terminamos, na verdade eu estava rezando o terço, agora às 6 horas, me lembrei de uma história de um rapaz que eu conheci, que ele era Dom Juan. Ele era um carinha, tinha mais 20 anos já, era um carinha assim que ele ficava caçando mocinhas puras para tirar a pureza dela, você já entendeu. E realmente chegou a pegar inclusive uma que era católica aí da Renovação Carismática, lá um padre lá da cidade que era da Renovação Carismática e tal, e foi e tal, e bom, enfim, conseguiu o que queria, né? Aí depois consegue o que quer, já perde a graça, aquele negócio de sempre. E aí, resultado da história, um dia ele se engraçou com uma mocinha evangélica, que por sinal era numa igreja perto da escola que eu trabalhava. E começou a dar em cima dela, aquela coisa toda, né? Isso faz tempo, essa história tem uns anos já. Mas não tem tantos assim também não é 30 anos, tem sei lá, uns 15 anos, 10, 15 anos aí, não é mais que isso. Então é recente. E aí a mocinha, bom, vai conversar com meu pai, e o pai dela falou, tá, só que é o seguinte, namoro aqui no portão de casa com a gente vigiando e na igreja. Ela é evangélica, se quiser namorar, você tem que ser evangélico também. E ele estava interessado em outras coisas, em outros poréns, tá, cara de pau foi para a igreja evangélica. Certo? E na base da castidade ali, porque a moça simplesmente botava moral, certo? A moça botava moral aí, né? Só que aí aconteceu que ele se converteu. Se converteu na igreja evangélica lá. Depois casou com a moça mesmo. Aí eu fico pensando, por que as moças católicas não fazem isso também, hein? Isso é o certo, é. Tem que valorizar o passe. Não é sair aí com, né, com todo mundo aí, depois tem um problema muito sério, né? E a gente não é rígido o suficiente, a gente precisava ser mais rígido do que a gente já é, precisava ser mais ainda, porque o Senhor é muito rígido. Entrar no reino do céu não é para qualquer um. Se você pensou que eu estava fazendo apologia de evangélico aqui, eu não estou. Eu só estou dizendo com muita vergonha que, infelizmente, o exemplo eu não posso dar um exemplo de católico para vocês. Os que eu conheço não são exemplos católicos. Olha que pena, que pena. E nós devíamos dar o exemplo. Nós católicos, cristãos verdadeiros, né, igreja verdadeira, nós que realmente somos católicos apostólicos romanos, deveríamos dar o exemplo à sociedade. E no fim a gente recebe o exemplo. E mesmo assim hoje em dia está mais difícil também. Você sabe disso, que está tudo avacalhado. Mas ainda assim, que bom se a gente pudesse dar exemplos da nossa igreja. Chegar aqui amanhã ou depois e olha, tem uma paroquiana aqui que é o seguinte, ela não, de forma nenhuma, ela já falou que a castidade até o casamento. Aí você fala assim, professor, mas sei lá, tanto o rapaz como a moça, né? Fala, professor, mas infelizmente eu não estava na igreja, já aconteceu aí, enfim, bom, já aconteceu, vamos guardar a castidade do mesmo jeito. Então, só porque, assim, perdeu a virgindade, vai começar a liberar geral? É que nem o pessoal que fica viúva aí, agora eu posso ir no baile da saudade lá, no baile da terceira idade e aprontar todas e mais alguma coisa. Não, por quê? Aí parou de ser pecado? É aquele padre falso aí que diz pro pessoal que vai lá confessar, ele pergunta a idade, quantos anos você tem? 60, pode ir embora. Gente de 60 anos para mais não peca, pode ir embora. Não faz confissão? Isso era antes da pandemia, essa conversa. Então nós temos que ter muito cuidado e dar um exemplo para essa sociedade imoral, dar o exemplo do comportamento real que o cristão deve ter, para que nós sejamos referência para as pessoas, para que nós não ofendamos ao Senhor, para que nós não irritemos o Senhor mais do que Ele já está irritado. Olha que Ele já está irritado e faz tempo. E meus irmãos, aí começa a permitir, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, começa a permitir certas coisas e depois as pessoas perguntam iradas na televisão, onde estava Deus? No mesmo lugar que você deixou, fora da sua vida e fora do seu país, lá do jeitinho que você falou. Você não queria saber de Deus até ontem, agora hoje quando acontece a tragédia você vem falar o nome santo do Senhor, me poupe, tenha dó. Tenha dó, vai perguntar aí pro seu demônio por que ele deixou acontecer então. Aliás, vai dizer, opa, fui eu mesmo.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, não vamos irritar o Senhor, que já está tão ofendido, está muito ofendido já, pelo menos nós. Sejamos aí um pouco de bálsamo para o Senhor, que Ele olhe para a família Sagrada Face do céu e olhe e veja que valeu a pena nos chamar. Valeu a pena chamar a família Sagrada Face para servi-lo, reunir-nos no fim dos tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 a 5. Quanto ao mais, irmãos, orai por nós, para que a palavra de Deus se propague e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres dos homens importunos e maus, porque a fé não está com todos. Mas Deus é fiel e vos confirmará e guardará do maligno. E confiamos no Senhor de vós outros, que não só fazeis, mas fareis o que vos mandamos. O Senhor, porém, dirige os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós precisamos propagar a palavra do Senhor. Nós precisamos divulgar a verdadeira igreja. Foi por isso que nós, então, agora, com um recurso maravilhoso que nós temos, que não existia no tempo dos apóstolos. Se existisse, certeza que eles usariam. Nós temos aí um recurso maravilhoso aqui. Os apóstolos precisavam caminhar léguas e léguas, quilômetros e quilômetros a pé, debaixo de sol, na poeira do deserto, para levar a palavra do Senhor. Nós, com apenas um dedo, fazemos isso no celular, ou então no computador, ali no mouse, tique, é ou não é? Então, hoje só não evangeliza aquele que realmente não quer e que não entendeu ainda que a sua missão é evangelizar. A nossa missão, nós precisamos nos converter, fazer reparação, oração, jejum, penitência, tudo isso é corretíssimo. Mas nós também precisamos evangelizar. Não podemos ser coveiros da palavra. Você recebe a palavra aqui todos os dias gratuitamente. A gente está aqui pregando, rezando, estudando as Escrituras junto com você. Você de forma nenhuma pode deixar de se morrer em você. Não pode simplesmente enterrar no seu coração, põe uma lápide de mármore ou então de concreto e fica bem quietinho aí. Não é assim que funciona. Não seja coveiro da palavra, seja um divulgador, uma divulgadora da palavra. Professor, mas como é que eu vou fazer isso, professor? Eu não sei fazer então, mas olha, nós temos aí os missionários digitais, teve gente que se inscreveu para fazer a arte, para ser aquele missionário que vai criar as artes e os vídeos. Pega vídeo meu, recorta o pedaço que achou interessante, curtinho, e vamos colocar nas redes sociais. Daí eu abri lá, nós tínhamos já, na verdade, a página Família Sagrada Face de Tours. Eu abri para algumas pessoas que vêm conversar comigo serem editores e publicarem nessa página. Mas a grande maioria, é claro, da paróquia não se inscreveu para fazer arte. O Espírito Santo está inspirando muita gente aí. Mas a grande maioria se inscreveu para divulgar. É só entrar na página Família Sagrada Face de Tours lá no Facebook. É só entrar lá no Facebook, página Família Sagrada Face de Tours. Aí tem várias postagens, compartilhar, baixar a postagem, fica aí no seu celular, no computador, para você subir para outras redes sociais. Então tá assim fácil de você hoje evangelizar, porque o Senhor, Ele vem para aquele pequeno grupo que Ele selecionou para Ele, inspira, eles fazem as artes. E você vai e ajuda a divulgar, aliás, eles também têm que divulgar. E você vai e ajuda a divulgar, mas isso não é opcional, isso é obrigação. Não é assim, você não tem escolha, você tem que fazer, você entende? Não é divulgar, você tem que divulgar. Ninguém está dizendo assim, se você se sentir, não. Você tem que divulgar para evangelizar as pessoas. Muita coisa boa, com o Catecismo de São Pio X, com passagem do Evangelho, estão começando a pôr também. Aí com tanto material, orações, tanta coisa boa que está sendo colocada. Então divulgue, evangelize. Você só tem o trabalho de entrar lá, curtir, compartilhar, só isso. Vai custar o quê? Vai custar o seu tempo, tá? Um pouco do seu tempo, mas vai te render muito de salvação. Agora, não divulgue, não faça assim, não divulgue uma postagem, pega uma postagem, gostei dessa, vou divulgar, divulgo aquela, depois já divulga outra, divulga 4, 5, 6, não adianta. Porque o sistema, ele mostra só a última que você compartilhar. Então há que entrar na página, é missão, gente, é trabalho mesmo, trabalho voluntário, tá certo? É voluntário, ninguém recebe para isso aqui. Mas é um trabalho para Deus, você recebe de Deus.
Então, entra na página lá de manhã, por exemplo, vê o que tem lá, pega uma publicação e compartilha. Se você puder entrar depois mais uma vez, dá uma hora e pouco, você entra, divulga mais uma. De hora em hora, ou eu não posso, professor, isso não tem tempo para isso. Tem problema, uma vez de manhã, uma vez à tarde, uma vez à noite, divulgue. Mas não tudo de uma vez só, senão o sistema não mostra, o sistema mata as publicações suas. Se você fizer 5 publicações, ele vai mostrar a última e não vai mostrar as outras 4. Você perdeu de fazer divulgação. Aí fica aparecendo, tá vendo? Ninguém está assistindo. Claro que não, você está colocando coisa demais. Então, ao invés de você fazer isso, você pega aquela publicação, compartilha no Facebook, compartilha no Instagram se tiver, põe, enfim, vai divulgando nas suas redes sociais. Tá certo? Aí sim você ajuda o que? A evangelização, é isso. Nosso foco é evangelização, nosso objetivo é evangelizar. Como dizia Dom Bosco, dai-me almas e ficai com o resto. Querem ficar com o mundo, fique, mas as almas a gente quer para Deus. E aí, às vezes, é uma postagem dessa, já aconteceu, gente. De gente vir falar para mim, olha, professor, eu vi uma postagem que o senhor fez, ouvi um vídeo que o senhor fez aí, abriu meus olhos, agora eu quero ser igreja doméstica, remanescente da igreja, quero continuar sendo igreja na minha casa. Mas é uma coisinha que você colocou, que o Senhor usou para abrir o coração da pessoa, e a pessoa se abre, então, à graça maravilhosa de Deus. Então, sua missão é grande, é para entrar lá mesmo e fazer divulgação diariamente, cria esse hábito saudável. Você fica vendo porcaria na internet, você fica consumindo lixo, quando você pode, assim, compartilhar tesouros. Então, por que não compartilhar tesouros? É um trabalho. Eu, pessoalmente, não tenho tempo de ver muita coisa na internet. Eu tenho tido um minutinho aqui, um tempinho ali, umas 2 vezes por dia para ver como é que está o molho, né? O que mais que está acontecendo, para a gente poder até comentar com vocês, estar por dentro. Muita coisa eu não falo, porque não dá tempo, o canal não é para isso também, mas a gente sabe, a gente vê, né? De qualquer forma, funciona assim, a questão da informação do pároco. Aí vou ver a parte religiosa, tudo mais, mas puxa vida, eu não fico navegando na internet. Eu não fico navegando em rede social, não faço isso porque simplesmente não dá tempo. E outra, mais importante divulgar os vídeos que eu faço, né, que a gente tira daqui, vai lá, publica, do que ficar vendo o que os outros estão falando. Não, peraí, a gente publica o que é para os outros verem. Eu não vou ficar só consumindo material, também vou devolver esse material. Eu vou evangelizar e a sua missão, nesse sentido de divulgação, é igualzinha à minha, não se engane. Então vamos divulgar a palavra do Senhor, que o Senhor inspire a cada um de vocês para se tornar verdadeiramente missionários digitais, aqueles que o Senhor quer que sejam missionários produtores de conteúdo, ótimo, bem-vindos, e aqueles que o Senhor quer, a grande maioria, né, que seja divulgador, que sejam divulgadores então. Vamos divulgar a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária, eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e senhora,
Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo, me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração do fim da noite. Uma boa e santa noite a todos vocês, um bom e santo repouso. Quem estiver por aí agora meia-noite tem o terço da Sagrada Face, temos também às 3 horas da manhã o exorcismo da madrugada e estamos de volta com a liturgia das horas às 6 horas da manhã. Eu espero você. Muito obrigado por estarem conosco. Boa e santa noite, Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.